Olá pessoal, tudo bem? Para esse nosso segundo encontro de ciências sociais, nós vamos desvendar um pouco mais sobre racionalismo e empirismo. Então, para o primeiro momento, vocês tiveram que pesquisar sobre isso, identificar para mim, e agora vamos conferir. Bom, o racionalismo, aliás, as duas correntes têm a ver com sujeito e objeto. Por quê? Por que as duas têm a ver com isso? Porque as duas correntes elas estão buscando construir o conhecimento, explicar. O momento em que essas filosofias surgem é o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Então é um período que a igreja está perdendo seu domínio, inclusive o domínio intelectual, de explicar tudo. E algumas pessoas estão surgindo, por exemplo, filósofos, e tentando explicar as coisas, explicar o mundo de outra maneira. E aí, os racionalistas são um grupo de pessoas e os empiristas outro que vai tentar fazer essa explicação. Bom, então, de novo, as duas correntes vão tentar entender sujeito e objeto. O sujeito, então, é quem vai estar estudando esse objeto. Mas quem vai ser o foco do estudo? E aqui, quando eu falo objeto, não é, por exemplo, só uma caneta, tá? É um objeto de estudo. O ser humano pode ser um objeto de estudo para a filosofia. Assim como para a biologia, mas aí outra parte do ser humano. Desculpa, pessoal. Bom, então, vamos lá. Os racionalistas entendem que o conhecimento é inato. Ou seja, eu já nasci com a razão, com o conhecimento. E eu vou desenvolver esse conhecimento da minha razão a partir de reflexões. Bom, então vamos pensar aqui. O René Descartes, ele era um racionalista, do racionalismo clássico mesmo. E ele focava muito mais no sujeito para entender um objeto. Então, a importância do estudo está aqui, ó, no sujeito que está estudando, no ser humano. Por quê? Porque se eu focar no objeto e ficar tentando observar o objeto, tirar as informações que ele me dá, eu posso me enganar. O empirista, para os racionalistas, é falho. Porque o que o empirista faz? O empirista vai usar os sentidos do corpo para fazer uma análise. Por exemplo, a visão. Vai ficar observando um objeto. Então, o empirista foca no objeto. E essa visão, ela pode ser falha. Cada pessoa pode ter visto uma coisa. Pode interpretar de um jeito. E que conhecimento é esse que vai variar? O conhecimento tem que ser absoluto, verdadeiro. E esse conhecimento absoluto e verdadeiro eu só consigo com o foco na razão. Com o foco no sujeito que está estudando. Os empiristas, já adiantei um pouquinho, mas vamos trabalhar eles a fundo agora, vão entender justamente que, o contrário, que o ser humano nasce, o John Locke, por exemplo, diz que o ser humano nasce uma folha em branco, uma tábula rasa, sem nenhuma informação, e isso é absorvido durante a vida. Isso é construído durante a vida. E aí, para fazer os meus estudos, eu vou usar justamente os sentidos, a análise. Eu vou focar no objeto. Então, eu vou observar aquele objeto, eu vou analisar. Então, entendam que essas diferenças elas vão existir entre essas duas correntes. E nenhuma das duas deve ser descartada. Nós temos que ter críticas às duas, mas a ciência de hoje usa um pouco das duas. Nós vamos dar alguns exemplos, ver alguns exemplos aí na próxima aula de como isso é usado na ciência hoje. Como cada uma dessas ideias tem a sua função hoje na construção científica. Mas para esse primeiro momento, a gente tem que entender que as duas, resumo, que as duas escolas do pensamento
buscam construir um conhecimento secular afastado da igreja naquele momento, da igreja católica. As duas vão pensar em sujeito e objeto, só que os racionalistas focam no sujeito e os empiristas focam no objeto na hora de fazer o estudo. Os racionalistas acreditam que o conhecimento é inato e os empiristas acreditam que o conhecimento é construído durante a vida. Abraços de álcool em gel para vocês.